Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. Hoje vamos voltar a falar sobre eleições 2020. Nossa entrevistada, Isolda Dantas, comenta sobre o pleito deste ano. Você de casa pode participar através das nossas redes sociais, que aparecem sempre aqui na tela, e você manda sua mensagem no Twitter, @CenaPolíticoTCM, tem o facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o Instagram, @CenárioPolíticoTCM e o WhatsApp 988028979. Mande a sua mensagem, colabore aqui com o cenário político desta segunda-feira. Mais uma semana começando e você de casa, se tem algum assunto aí chamando a sua atenção, manda aqui para a gente comentar. Tem alguma situação que está lhe incomodando na sua rua, no seu bairro? Você fora de Mossoró, o que está acontecendo aí na política? Manda mensagem para a gente, nossos contatos sempre aparecem na tela. A gente inicia aqui o nosso cenário político de hoje trazendo os números do novo coronavírus, números gerais da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Casos confirmados, 55.420. Mortes, 1.977. Casos suspeitos, 18.016. Mortes por investigação, 194. O governo do estado lançou agora há pouco o boletim epidemiológico informando sobre os dados por municípios. Como a CESAP mandou agora, não deu tempo de a gente trazer nesta edição de hoje esses dados que são importantes porque mostram a evolução desses números em vários municípios aqui da região, cidades atendidas pela TCM, e eu vou ficar devendo para amanhã. Se a CESAP me mandar a tempo, aí a gente tem como fazer a nossa edição e trazer esses números aqui na nossa edição do Cenário Político TCM. Então, você viu aí os números do novo coronavírus, a gente tem percebido que tem diminuído essa taxa de contaminação. Alguns municípios ainda preocupam, né, porque agora que estão chegando no pico, mas em todo o Rio Grande do Norte a gente vê aí que, por enquanto, mesmo com a abertura da economia, mesmo com a abertura de alguns segmentos, essa doença tem se mantido, de certa forma, controlada, inclusive com relação aos números de ocupação dos leitos de UTI. Vamos iniciar a nossa conversa desta segunda-feira com Isolda Dantas, ela que é nossa entrevistada de hoje, já que a gente está falando, deputada Isolda, sobre novo coronavírus, sobre a situação, essa pandemia aqui no Rio Grande do Norte e também aqui em Mossoró. Pergunto para a senhora como é que a senhora avalia o combate à Covid-19, ao avanço do novo coronavírus no estado e aqui em Mossoró. Boa noite, seja bem-vinda. Ivan Núvio, boa noite aos telespectadores da TCM de vários municípios, que agora a TCM não é só mais Mossoró, né? Então, primeiro eu queria me solidarizar, Ivan Núvio, com todas as vítimas, todas as famílias que foram vitimadas por esse vírus. Com certeza, todos que estão nos assistindo conhecem alguém, ou perdeu parentes, ou perdeu amigos. Eu, particularmente, perdi parentes, perdi amigos, então fica aqui toda a minha solidariedade para as famílias que hoje choram, né, os seus mortos, fruto desse inimigo, que é o inimigo invisível, né? Por isso a necessidade de que todos os esforços têm que ser feitos, têm que seguir sendo feitos, seja pelo lado dos governos, dos poderes, como também dos cidadãos, para que a gente possa vencer esse inimigo que alcança todos nós, né? É algo impressionante. É claro que tem uma diferença do ponto de vista quando a gente olha os números de classe, mas é um inimigo que chegou para todo mundo. E aqui, Vanuva, eu tenho, há 3 meses atrás, que eu vim dando entrevista, eu falava de uma estratégia que o governo do estado havia feito em relação à Covid aqui no Rio Grande do Norte. Que era uma estratégia pensada de fortalecimento do SUS, que começava com a força-tarefa
para criar leitos onde tem o maior número, concentração populacional, que era a área metropolitana, depois Mossoró, depois as cidades de médio porte e depois os municípios. E acho que essa estratégia ela foi bastante eficaz, no sentido de que, falando aqui muito de Mossoró, quando você cria leitos de UTI ou leitos clínicos em cidades como Pau dos Ferros, como Apodi, como Açu, desafoga, né, aqui Mossoró. Então, eu avalio, quando a gente vê os números, inclusive o Rio Grande do Norte, foi um dos que, aqui da região Nordeste, começou a ficar... Eu todo dia olho o mapinha, começou a ficar amarelo, depois foi ficando azul e passou 2 dias no vermelho, fruto de uns exames que foram que se acumularam para ser inseridos no sistema. Mas eu avalio, Vanúvio, que a gente teve sucesso no sentido de uma estratégia. É claro que o sucesso seria se a gente não tivesse perdido nenhuma vida. Quero aqui lamentar o enfrentamento que alguns prefeitos e prefeitas fizeram a essa estratégia do Estado, como, por exemplo, Natal, como, por exemplo, Mossoró, que muitas vezes enfrentaram decretos que a governadora fazia, chegaram inclusive a entrar na justiça, e faziam decretos contrários ao que era determinado pelo Comitê Científico do Governo do Estado. Acho que tem uma coisa importante que o Governo do Estado fez, foi criar um comitê científico e seguir a ciência, porque nesse momento nós estamos tratando de pandemia, não cabe nenhuma questão política, cabe seguir a ciência, e acho que o governo acertou muito quando fez isso. Aqui a prefeita, lamento que, por exemplo, fez ações sem seguir a ciência, como aquele túnel da Cobal, como até o próprio hospital de campanha, que poderia ter investido mais nas nossas UPAs e nas UBS, para que esse investimento pudesse seguir. Mas, Vanúvio, quero dizer aqui que eu estou bastante feliz do ponto de vista do que é possível, do que são os números do Rio Grande do Norte. A senhora acha que esses investimentos que a gente vê tanto do governo do estado em alguns municípios, quanto aqui também em Mossoró, que esses investimentos eles vão significar para a saúde no pós-pandemia? Eu não tenho dúvida, porque não é comum, e isso eu tenho escutado da governadora, que esses leitos permanecerão. Não é barato montar um leito de UTI. Também não é barato desmontar um leito de UTI. Então, eu acho que esse momento do coronavírus, inclusive serve, Vanúvio, para a gente reafirmar o que a gente sempre diz da importância do SUS. O SUS, ele tem uma capacidade, né, de enfrentar situações, porque eu fico pensando, se não fosse o SUS, como que a gente estaria enfrentando essa pandemia? Quantos mortos nós estaríamos chorando nesse momento? Porque quem tivesse dinheiro, recorria a um hospital privado, e quem não tivesse, né, que é a maioria da população, de um leito de UTI que uma diária custa em torno de R$3.000, R$4.000. Então, eu estou convencida e tenho certeza e vou lutar por isso, para que os leitos que foram constituídos, tanto clínico como de UTI, eles permaneçam, porque é verdade que nós vivemos há um tempo muito recente de que muitas pessoas aqui no Tarcísio Maia chegaram a morrer por falta de leito de UTI antes da pandemia. Então, considero muito importante que esses leitos continuem para que se coloque à disposição da população quando precisar, mesmo depois da pandemia. Não consigo imaginar um governo que vai desmontar leitos, tendo, inclusive, investido alto em mais de 200 leitos de UTI em todo o Rio Grande do Norte, como foi feito o governo do Estado. Agora, acho que não tenho dúvida que nós sairemos desse processo da pandemia com o SUS muito mais fortalecido e pessoas muito mais convencidas de que ele precisa ser defendido como uma política pública fortalecida. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre eleições 2020. Você de casa, já já a gente volta.